Será que vale a pena abrir um CNPJ, abrir um MEI para ser contratado pela empresa? Hoje eu trouxe a Letícia, que é contadora, para explicar para a gente alguns detalhes que a gente não consegue perceber no momento dessa proposta fornecida por esse empregador. Aqueles detalhes das entrelinhas que a gente nem sonha que pode acontecer, como os impactos que isso tem no imposto de renda, nas contribuições do INSS, enfim, ela veio aqui para esclarecer algumas dúvidas que, com certeza, quem foi obrigado a abrir um CNPJ para ser contratado deve ter. Seja bem-vinda aqui ao canal, peço que você se apresente aqui aos meus inscritos e vamos lá. Muito prazer, meu nome é Letícia, sou contadora, eu atendo bastante MEI, ME, todo tipo de empresa, então é muito importante que você saiba diferenciar se você é um funcionário ou se você é um empresário, e a gente vai falar nesse vídeo aqui tanto da parte aí jurídica, né? E também vamos trazer um pouquinho de conhecimento contábil, quais são as suas obrigações. Então, vamos começar o vídeo. Como é que surgiu essa ideia dos empregadores de passarem a realizar esse tipo de contratação? Aliás, esse tipo de exigência, né? A princípio, para a gente caracterizar uma relação de emprego, é necessário que estejam presentes 5 requisitos dessa relação. O primeiro requisito é a pessoalidade, ou seja, quando você desempenha aquele trabalho na empresa, você não pode ser substituído por uma outra pessoa, você não pode enviar um funcionário, você não pode enviar um parente no seu lugar. Você foi contratado por aquela empresa e aquela empresa quer você trabalhando ali. O segundo requisito é a onerosidade, ou seja, você recebe um pagamento para aquele serviço, você não trabalha de graça, não é um trabalho voluntário. O terceiro requisito é a subordinação. Isso significa que você recebe ordens de superiores hierárquicos. Existe uma escala hierárquica dentro dessa empresa que você precisa respeitar. Você tem um supervisor, você tem um gerente, você tem, às vezes, um subordinado. Então, você participa dessa escala hierárquica dentro da empresa. Isso é a habitualidade, ou seja, você trabalha, você desempenha o seu trabalho com uma certa continuidade. Seja de segunda a sexta, seja de segunda a sábado, segunda, terça e quarta. Enfim, se você trabalha com esse regramento, né, com essa habitualidade na empresa, isso também é um requisito do vínculo de emprego. E o requisito, diria que o mais importante nesse caso da pejotização é o quinto requisito, que é o pessoa física. O que é isso? O trabalho tem que ser desempenhado por uma pessoa, não pode ser uma pessoa jurídica. Por conta desse requisito pessoa física, é que surgiu esse instituto, essa ideia de pedir para que o empregado abra um CNPJ, abra um MEI para realizar o seu serviço. Por quê? Peraí, para a gente preencher o vínculo de emprego, para a gente caracterizar um vínculo de emprego, esses 5 requisitos precisam estar presentes, juntos. Então, eu tenho uma ideia. O empregador pensa dessa forma, vou ter uma ideia, vou pedir para ele abrir um CNPJ, pronto, descaracterizou a relação de emprego. E, de fato, a partir do momento que você deixa de preencher qualquer um desses requisitos, a relação de emprego está descaracterizada. Mas os juízes, a doutrina, a sociedade não é boba, né? A gente sabe que isso veio para burlar a legislação trabalhista. Por isso que, atualmente, quando a gente tem um empregado nessas condições, que abriu um CNPJ, abriu um MEI, e foi contratado por essa empresa, né, com essa condição de abertura de um CNPJ, se esse empregado vai até a justiça e consegue comprovar que ele preenchia os requisitos de um vínculo de emprego, todas as características de um vínculo de emprego, de um empregado seletista, mesmo assim ele foi obrigado a abrir um CNPJ, a gente consegue a descaracterização desse contrato de prestação de serviço, ele vai ser considerado nulo, consequentemente você vai receber todos os direitos trabalhistas, FGTS, 13º, férias, tudo que o empregado seletista tem direito. Um exemplo que eu gosto muito de dar, que ele se encaixa perfeitamente nessa situação, é o seguinte: vamos imaginar que você vai reformar a sua casa. E aí você chama ali o pedreiro. Daí você vai pegar e você vai falar para ele assim, olha, eu quero fazer isso, você vai mostrar o projeto, né? Você vai falar para ele aquilo que você quer, então aquela tarefa, aquele serviço,
E aí, ele, como profissional, vai falar, eu vou cobrar tanto, eu vou fazer dessa forma, eu vou vir tal e tal dia e tal horário, e ele vai chegar às 6 horas da manhã na sua casa, e ele vai cumprir. Se ele falar que vai fazer para você em um mês, e se ele acabar em 20 dias, tá entregue, né? Então, o valor foi orçado. Então, esse é um exemplo prático de um profissional que é autônomo e que ele pode ser PJ, né? Ele pode ser um MEI. Isso é uma prestação de serviço. Você tem um serviço e você vai falar para a pessoa, você vai cumprir do seu jeito. É claro que você vai dar uma ordem, você vai falar como você quer. Então, é como a Karina falou, a gente tem os 5 requisitos. Então, um deles que se encaixa ali em receber ordens, né, e ter um comando, é claro que na obra da sua casa você vai mandar, né? Você vai falar, olha, eu quero desse jeito. Mas aí os outros requisitos, eles caem. Então, esse pedreiro, ele não é o teu funcionário. Então, a gente consegue separar bem nesse exemplo. E é um exemplo comum para todos, né? Uhum. E um exemplo muito legal também, trazendo um pouco mais para a realidade empresarial, né? Por exemplo, o técnico de TI, né? Aquele menino nerd, super inteligente, que resolve todos os problemas da tecnologia. Você trabalha, todo mundo hoje em dia trabalha com internet, né? Em qualquer escritório, você precisa desse tipo de serviço. Mas não é todo dia que você tem um problema nesse sentido. Então, quando você tem algum problema, algo para realizar, uma manutenção para realizar na sua máquina, enfim, do seu trabalho, você contrata aquele menino que vai te prestar aquele serviço, vai arrumar ali em 5 minutos, que parece até que faz mágica, pronto, você pagou ali o serviço dele, ele desempenhou o trabalho dele da forma como ele quis, no horário que ele quis, e esporadicamente, um serviço pontual. Isso é um prestador de serviço. Exato. Ainda que não seja uma coisa tão esporádica, vamos supor que eu precise desse menino 2 vezes por semana, que seja, ou uma vez por semana, ou 2 vezes no mês, enfim. Ele vem, faz essa manutenção, vai embora, no horário dele, do jeito dele, da forma como ele quer. Esse menino, com certeza, não vai ser o meu funcionário. E tem também, cara, a questão de faltar, né? Então, por exemplo, esse mesmo técnico de TI, vamos levar esse exemplo aí para o nosso vídeo. Olha, eu sei que eu tenho que ir aí toda terça para dar uma olhada nos computadores da empresa, mas essa terça eu não posso, então eu vou na quarta. Ou essa terça eu não vou, né? Então, essa falta de justificativa não vai sofrer nenhum problema, porque a gente está falando de uma empresa com outra empresa, né? Agora, quando é esse PJ disfarçado, o funcionário tem que se explicar, tem que dar atestado, ou ele leva uma falta, e aí a nota fiscal daquele mês vai ser um pouquinho menor. Então, exatamente. Em todas essas coisas é possível observar que é uma fraude da CLT. E eu tenho até uma dica para o pequeno empreendedor ou para aquele que está começando e acha o custo de um funcionário alto. Vamos colocar aqui um exemplo de uma confeitaria. Então, você precisa de uma outra pessoa ali para te dar uma mão de obra, né? Veja se não é possível você delegar outras tarefas que você pode contratar um profissional autônomo. Então, a gente pode falar, por exemplo, da assistente virtual, né? Às vezes você perde muito tempo em outras demandas administrativas e aí você não foca ali, vamos, né, nesse exemplo que eu estou usando na cozinha, porque você está no administrativo. Você pode terceirizar esse administrativo com um profissional autônomo, né? Que nós temos aí as assistentes virtuais, que elas são MEIs ou muitas vezes até ME, né? E aí você não precisa burlar a lei contratando um funcionário MEI, né? O boleiro, né? Contrata o boleiro com o MEI, ao invés de contratar o MEI. Entendeu? Então, você pode ter algumas estratégias, pode falar com o contador também da sua confiança, para ele te dar algumas estratégias que você não vai burlar a legislação, você vai estar dentro do caminho correto, né? E também vai te ajudar de alguma forma. Inclusive, eu estava falando com uma conhecida, e olha só essa história. Ela falou assim para mim, Lê, eu trabalho aqui na empresa, eu ganho
R$ 3.000, se eu não me engano, era uma coisa assim. E eles estão me propondo 5.000 para trabalhar como MEI. Só que eu vou ter ainda outras funções que vão ser agregadas, né? Você acha que vale a pena, né? Gente, se vocês pensarem, nossa, R$ 2.000 do dia para a noite, se você não pensar, você aceita. Aí eu falei para ela, olha, peraí que eu vou fazer umas contas aqui para você. Aí fui lá, conta, FGTS, eu falei, ó, você vai ter que pagar o INSS assim assado, você vai ter que fazer declaração do imposto de renda, você vai pagar tanto lá na frente. E aí a gente fez todo um levantamento. Por fim, eu falei para ela, olha, eu não iria por menos de R$ 9.000, que era o triplo. Caramba! R$ 9.000. Por quê? Quando você é funcionário registrado, você, além dos benefícios, vale refeição, vale alimentação, que cada empresa tem um valor diferente, no caso dela, era um bom benefício de VRVA, vale transporte, FGTS, férias e 13º, né? Tudo isso para ela não compensava os R$ 2.000 por mês. E aí, o que ia acontecer? Ela teria que fazer todo ano a declaração do CNPJ dela. Então, ela teria um custo ali com o contador, né? Para fazer essa declaração para ela, tudo bem certinho, né? E quando, uma coisa que é interessante falar, quando você é um empresário, mas eu trabalho como PJ aqui na empresa, tá, não importa. Você vai ter um CNPJ, você vai ser um empresário, né? Quando você é um empresário, você tem que fazer a declaração da empresa e a sua declaração pessoa física. E aí, o que acontece no MEI? Parte desse faturamento que você emitiu de nota, ele vai para a sua pessoa física ser tributado, tá? Então, o que acontece? Você vai receber todo mês o valor sem nenhum desconto. Então, vocês sabem, como funcionário, você tem um desconto no Olerite. Como PJ, você vai receber a nota no valor bruto. Só que lá na frente você vai pagar o imposto de renda. Então, dependendo do valor da nota fiscal, você tem que saber quanto que você vai pagar de imposto de renda lá na frente, né? Sem restituição. Então, tem coisas que devem ser avaliadas. Outra coisa importante, a contribuição que o MEI paga. O MEI paga uma contribuição, para quem não sabe, de R$ 65 todo mês, que ela vai, a maior parte, para o INSS. Essa contribuição, apenas essa de 60 e pouquinhos reais, não se soma ao período CLT que você já trabalhou em outras empresas. Ok? Ela é uma contribuição à parte. Então, nesse caso, o que você tem que fazer? Você tem que pagar um complemento, né? Para que se some, né, esse INSS aos outros vínculos que você tem. E essa contribuição é sobre um salário mínimo. Aí você está emitindo uma nota de R$ 5.000 e está pagando uma contribuição para o INSS de um salário mínimo. Se acontecer alguma coisa com você, você vai receber um salário mínimo. Então, exato, tudo isso é levado em consideração. Então, assim, se você for trabalhar como PJ em uma empresa que você pode prestar serviço para outras empresas também, tem isso, né, Cá, para comprovar vínculo, que a pessoa só trabalha para essa empresa, só emite nota para essa empresa, né? A nota 1, 2, 3, 4, 5 foi só para essa empresa, ele não trabalha para mais ninguém. Ele é um empresário que só tem um cliente. Exatamente. Se você não tiver a liberdade de trabalhar para outras empresas, assim, só para ganhar o triplo. E aí, qual era o problema dessa pessoa que eu fiz essa conta para ela? Para ela ganhar R$ 9.000, ela não pode ser MEI. Que o MEI tem um teto de 6.750 por mês. Então, para ela, eu falei, olha, continua como funcionária,
certo? E ainda ela ia ganhar outras atribuições. Eu falei, não, pode esquecer esses R$ 2.000 aí a mais, Furada total, né? não compensa. Então, tem que avaliar, né? Tem que avaliar bem. Um outro ponto muito legal também, muito engraçado, que a gente sempre recebe nas caixinhas de pergunta, né, Lê? Tanto no meu Instagram quanto no seu, é trabalho sem registro. Eu tenho algum direito trabalhista? Ou então, trabalho sem registro. Eu tenho direito adicional noturno? Trabalho sem registro. Tenho direito adicional de periculosidade? Vamos esclarecer isso de uma vez por todas. Quem trabalha sem registro não tem direito trabalhista nenhum. Não tem adicional noturno, adicional de periculosidade, insalubridade, horas extras. Horas extras é o clássico, né, do pessoal perguntar se tem direito ou se não tem. Esquece, é PJ? É prestador de serviço? Não tem hora extra, não. Deve ficar até mais tarde na empresa, não vai ganhar nada mais por isso. É só aquele valorzinho da nota fiscal que você emite. Então, assim, tem tantos pontos negativos que, sinceramente, eu não consigo enxergar qual a vantagem de ser um prestador de serviço, um PJ fraudado, né? Obviamente. Sim. Quando você é um prestador de serviço real, né? Eu, como advogada, se eu tiver que prestar algum tipo de serviço para uma empresa, é outra coisa. Mas a partir do momento que eu tenho que estar disponível numa empresa de segunda a sexta, das 8 às 18, obedecendo ordens, cumprindo horário, tendo que justificar as minhas faltas. Espera aí, então bora pagar meu 13º, minhas férias, meu FGTS, meu seguro-desemprego quando sair, eu quero tudo. Não vem com essa de que é melhor para mim, não é. Não cai nessa historinha. Nada é melhor para você do que os seus direitos trabalhistas. A menos que você, de fato, tenha liberdade, tenha autonomia para exercer o seu trabalho como você bem entender. E você se sinta confortável dessa forma. Caso contrário, exija o seu registro em carteira. E se você não conseguir por bem, a gente tem a esfera judicial aí para isso. A gente não está falando aqui que não vale a pena você ser PJ, sendo PJ mesmo, que não vale a pena você abrir um MEI, que não vale a pena você abrir uma empresa. Não é isso. A gente está passando a mensagem que é o seguinte: se for para ser funcionário, é para ser funcionário, tá? Tem as regras de ser um funcionário já para isso, né? Agora, se for para ser PJ, então vamos ser PJ. Então, se você tiver essa possibilidade, cara, é maravilhoso, né? Você ter a sua autonomia. Agora, se é para você trabalhar dessa forma, estando restrito às regras de um funcionário, muitas vezes não compensa, principalmente o MEI, que o salário seria, no máximo, R$ 6.700. Até porque, assim, só complementando até as informações iniciais quanto aos requisitos do vínculo, por que na justiça isso acaba sendo reconhecido, né? Existe um princípio no direito do trabalho que é o princípio da primazia da realidade. Então, o juiz não quer saber o que está escrito no papel, ele não quer saber o que está escrito no contrato de prestação de serviço que você fez com o seu empregador. Ele quer saber o que acontecia, ele quer saber a realidade. Então, ele vai ouvir o seu depoimento, ele vai ouvir o depoimento do preposto, vai ouvir o depoimento das testemunhas, para entender se de fato o que existia ali naquela empresa, se aquela relação de trabalho, na verdade, de fato não era uma relação de emprego, por conta desse princípio da primazia da realidade. Até porque os direitos trabalhistas são direitos indisponíveis. O que são direitos indisponíveis? Direitos que você não pode abrir mão. Por isso que a justiça do trabalho tem esse viés social, tem esse viés protetivo ao trabalhador, porque muitas vezes a pessoa acaba aceitando esse tipo de contratação justamente por não ter conhecimento dos seus direitos. Bom, gente, então é isso. Espero que a gente tenha esclarecido as dúvidas de todos vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e de se inscrever no canal da Letícia também, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigada por assistir. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, que assim que possível eu vou responder também. Muito obrigada e até o próximo vídeo.